mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, o canal que busca explorar os assuntos que estão na entrelinha da lição. Bom, nós chegamos à 13ª lição, né? A última lição desse trimestre, nessa série de 13 estudos. Mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Tivemos vários comentários aqui de pessoas novas no canal, a Rosângela, a Dani, o Vinícius, o Wagner Barros voltou a comentar aqui conosco, o Ângelo, a Tânia e o Razek. Nós agradecemos muito a vocês pelos comentários, também com certeza pelas visualizações do vídeo, pois é um vídeo, nós reconhecemos um vídeo bastante longo, né? Mas cremos que é para um público um pouco diferenciado, né? Apesar de um vídeo meio diferente aqui no YouTube, pelo seu comprimento. Mas vamos lá. Bom, essa é a última lição desse trimestre, e nessa lição o autor então propõe uma revisão, né, de alguns temas. O título é Principais Temas de 1ª e 2ª Pedro, né? E aí nós vamos então tratar no domingo sobre o sofrimento, Jesus e a salvação, que é um paralelo mais ou menos da lição 6 que nós estudamos. Na segunda, como devemos viver, que é mais ou menos a santificação, foi tratado na lição 9, que nós vamos aqui relembrar aqui as entrelinhas. Na terça-feira, esperança na segunda vinda, que é um pouco da lição 2, né? Na quarta-feira, ordem na sociedade e na igreja. Esses assuntos foram tratados então nas lições 4 e na lição 7. E depois na quinta-feira, a primazia das escrituras, que esse assunto foi tratado nas lições 11 e 12. Mas vamos lá então começar, né? Começando então pelo domingo, o Ricardo sempre vai trazer algo mais sobre o guia, né? Nós nos organizamos assim, e o Alexandre vai trazer algo mais sobre os próprios capítulos, a própria escritura aí de 1ª e 2ª Pedro. O tema de domingo, sofrimento, Jesus e salvação, né? É um paralelo da lição 6, né, Ricardo? E lá nós lembramos de algumas entrelinhas sobre essa questão do sofrimento, principalmente. Na lição 6, falava sobre o tema da lição 6 era sofrendo por Cristo, né? Isso. E agora aqui no domingo, sofrimento, Jesus e salvação. O paralelo onde o autor buscou foi na lição 6, né? Daquela lição, né, eu trouxe alguns pontos mais relevantes, né, para a gente estar trabalhando as entrelinhas aqui. E aquela lição ela falava sobre sofrimento, mas ela falava sobre algumas óticas. Vamos trabalhar essas óticas que a gente trabalhou lá atrás, né? Na lição 6, a primeira coisa que a gente trouxe é o seguinte: aquele sofrimento que o povo estava passando naquela época, a gente vê lá em Pedro 1:1, ele fala, o povo eleito que vive como estrangeiro na diáspora, na dispersão. Essa dispersão aqui, ela tem um contexto que a gente buscou no Velho Testamento, está em Levíticos 26 e Deuteronômio 28. Lá em Levíticos 26, não vamos ler tudo, né? Só separei aqui alguns pedaços do capítulo, né? Se viverem de acordo com os meus regulamentos, e observarem e obedecerem as minhas mitzvot, né? Os meus mandamentos, darei chuva, a terra será frutífera, e devem todas aquelas bênçãos. Se não me ouvirem e não me obedecerem, se abominarem meus regulamentos, rejeitarem minhas regras, e daí vem o bloco de maldições. E o último bloco de maldição é a dispersão. E seguindo no capítulo, né, seguindo o Levíticos 26, fala, e eu os dispersarei entre as nações. Entretanto, se vocês voltarem a mim, né? E era isso que estava acontecendo. Pedro fala dessa carta para esse povo da diáspora, esse povo da dispersão, que se afastou de Deus e estavam colhendo, segundo o capítulo 26 de Levítico, colhendo o fruto de um pecado de seus antepassados e seu próprio. Então veja bem, o sofrimento, a perseguição que eles estavam sofrendo vinha de longa data, era consequência dos atos deles e dos seus antepassados. Então aí a gente já vê uma noção do sofrimento. O sofrimento é algo que vem de consequências dos nossos atos e dos atos dos nossos antepassados, mas não para aí. Aí a gente vê, a gente foi lá para o livro de Jó, foi o último dia da semana, né, que trabalha com a noção de que Jó é inocente, não tinha nada, e entretanto veio todo aquele sofrimento sobre ele. No primeiro e segundo capítulo de Jó, tem a seguinte frase assim: Satanás ele questiona Deus para Deus tocar em Jó e tirar tudo que ele tem,
porque se tirar tudo que tem, joga blasfemaria contra ele. E o Deus Yahweh responde que não, ele está sob suas mãos. Muita gente entende isso como uma permissão. Isso não é permissão, isso é Deus falando: o sofrimento vem da sua mão, não vem da minha. Mas a gente vê várias passagens do Velho Testamento, nós trabalhamos isso, citamos um linguista, Joe Sprinkle, que falava que isso é um idiomatismo, são expressões idiomáticas que é comum na linguagem do Antigo Testamento. Que, na verdade, é mais ou menos assim: se vocês continuarem teimando, eu vou deixar que as consequências dos seus atos recaiam sobre você. Então, essas expressões idiomáticas do Velho Testamento não devem ser entendidas ao pé da letra. E o ponto principal, o ponto-chave, é Cristo. Essas consequências do pecado recaem sobre nós, que nós merecemos, mas recai também sobre Cristo, que não merece. Aí nós temos o que? Nós merecemos a morte eterna e ele merecia a vida eterna. Só que ele, como ele também tem o direito da vida eterna por natureza, ele tem esse direito da vida eterna por natureza que é dele, e esse segundo direito por mérito, ele estende a nós. Foi isso que nós estudamos no domingo. E além do sofrimento, né, na verdade fala sobre Jesus e salvação, e aí nós vamos ver um pouco sobre a questão da justiça, né, e como que você pode então viver pela fé e ser salvo pela graça, que é mais ou menos o que Pedro vem trazendo. Então, particularmente, eu acredito que é possível a gente estudar as lições de domingo, segunda e terça-feira em bloco. E um texto que para mim é fundamental para a gente estudar isso é a passagem de 1 Pedro, o capítulo 1 inteiro. Dando uma boa lida no capítulo 1, a gente consegue trabalhar desossando o capítulo 1, texto por texto. A gente consegue trabalhar facilmente as lições de domingo, de segunda, e depois, se a gente pegar mais uma passagem, quando a gente chegar lá, vou citar essa passagem, de 2 Pedro, a gente consegue trabalhar a lição de terça-feira com tranquilidade. E a gente vai perceber que no livro de 1 Pedro existe uma grande preocupação de Pedro aqui. Eu percebo essa preocupação no livro de 1 Pedro como sendo dupla. Num primeiro momento, o que fazer para ser salvo? Como a salvação ela atinge os cristãos? Como a salvação está disponível? Como os cristãos se tornam salvos? E num segundo momento, uma segunda preocupação é como viver de acordo com esse chamado? Como viver de acordo com essa salvação? E aí, na lição de domingo, a gente percebe claramente, na passagem de 1 Pedro capítulo 1, a questão da justiça imputada de Cristo. Uma justiça que não é nossa, é uma justiça que Cristo oferece a nós, e nós falamos constantemente sobre esse aspecto ao longo do estudo do trimestre, né? Justificação, justiça imputada, santificação, uma santificação por meio da graça transformadora, e depois glorificação. A gente vai tentar seguir mais ou menos essa estrutura. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, aqui a certeza da salvação em Cristo Jesus, a esperança da salvação em Cristo Jesus, e a certeza de que por meio do sofrimento vicário de Cristo, e nós participantes desse sofrimento por meio de nossas lutas, de nossas labutas, mas também participantes da ressurreição de Cristo, que nos traz a esperança da salvação. Então, para mim, o aspecto central da lição de domingo é a perspectiva de uma salvação que nos é possível no sacrifício de Cristo. E aí então vem a pergunta já da segunda-feira, né? Como devemos viver? Porque aí esse processo de santificação, ele se dá como um checklist, né? Ou é mais uma questão relacional, ou seja, relacionamento da criatura com o Criador? Como que nós devemos passar isso para os nossos amigos? É interessante e é uma questão que nós estamos aqui retomando, né? Nós trabalhamos ela com mais detalhes nos outros vídeos. Mas um problema que nos ocorre quando a gente analisa a questão da justificação pela fé e a questão da graça é: se eu sou salvo unicamente pela graça, não existe nada que eu faça para adicionar 1 milímetro na minha salvação,
Por que ser bom? Essa foi uma questão recorrente. E nós tratamos ela nos outros vídeos apontando para o seguinte aspecto. Cristo veio a esse mundo para nos salvar da escravidão do pecado. Cristo veio a esse mundo para nos salvar das consequências nefastas do pecado, não apenas na morte eterna, mas também na existência de uma vida miserável. A vida em pecado, ao contrário daquilo que se diz, aproveitou o mundo, aproveitou o pecado, curtiu o mundo. Não, a vida de pecado é uma vida miserável. A vida de pecado, ela é o contrário, ela é a negação de tudo aquilo que Deus tem para oferecer para nós. Não fique em cima do muro, porque você não usufrui o que tem de bom no mundo e não usufrui o que tem de bom na igreja. Não tem nada de bom no mundo. Não tem nada de bom no mundo, Então, quando a gente olha, primeiro, para a justificação pela fé em Cristo, quando eu olho e eu entendo a salvação pela graça, eu entendo que Cristo está me salvando gratuitamente para uma nova vida, para uma vida plena. E agora tem um segundo aspecto, que ele está na passagem de 1 Pedro ainda. Se a gente ler todo o livro de 1 Pedro, isso está muito marcante ali, esse aspecto dúplice, salvação pela fé e uma justificação, salvação pela fé, mas salvação para uma vida santa. Esse aspecto dúplice está muito presente. Mas a partir do versículo 13 e depois no versículo 22 isso fica muito claro. No versículo 13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, como eu sou santo. Então, um primeiro aspecto aqui é um aspecto relacional. A gente, quando pensa a santidade, principalmente aqueles que têm uma formação muito conservadora na igreja, eu tenho uma formação adventista desde sempre, e é uma formação muito conservadora. Nós temos a tendência de entender a santidade como uma lista de coisas que eu não devo fazer. Eu não fumo, eu não bebo, eu não sou promíscuo, eu não sou invejoso, eu não minto, eu não roubo. Então, se eu fizer esse checklist, se eu for ticando ele, eu vou chegar no final e eu vou falar: ou eu mereço ser salvo, mas mesmo que eu assuma, eu assumo intelectualmente a salvação pela graça, reconheço a salvação pela graça, mas aí eu faço o checklist para saber se eu sou bom. E geralmente comparando com o outro. Isso, comparando com o outro, claro. Porque daí eu vou olhar e falar: olha só, esse eu já tiquei, o Lúcio ainda não ticou. Esse eu já tiquei, o Ricardo ainda não ticou. Olha só, eu estou melhor do que eles, Então, esse espírito não é espírito. Não é espírito de Deus, e é muito problemático. Por quê? Eu vou ter ticado um monte de itens, mas eu posso ainda estar vazio. Eu vou ter ticado um monte de itens que eu deixei de fazer, mas eu ainda não desenvolvi o caráter de Cristo. O jovem rico. O jovem rico. Então, quando eu olho aqui para as coisas que eu não devo fazer, eu tenho que entender essas coisas que eu não devo fazer numa perspectiva relacional. Eu não vou fazer elas porque eu estou fazendo outras coisas. Eu não vou fazer elas porque elas me afastam de Deus, e eu quero fazer coisas que me aproximam de Deus. Eu não vou fazer elas porque fazê-las seria voltar para a escravidão do pecado, escravidão da qual eu fui liberto pelo sangue de Jesus, pela graça. Então, a mesma graça de Cristo que me perdoa os pecados é uma graça que abre para me transformar. E ela não me transforma em coisas que eu deixo de fazer apenas, mas ela me transforma no meu relacionamento. Um aspecto relacional que é dúplice também. Primeiramente, o meu relacionamento em nível vertical. Eu com Deus. Eu reflito o caráter de Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. E eu vivo de acordo com a vocação para a qual eu fui eleito. Eu vivo de acordo com a eleição. Eu vivo de acordo com um chamamento que me foi oferecido. Eu fui chamado e escolhido porque eu respondi a esse chamado. Então agora eu preciso viver de acordo com isso. Mas existe um aspecto relacional que é horizontal também. E isso está presente lá no versículo 22 do capítulo 1 em diante. Você que é professor, que vai passar essa lição no sábado, eu sugiro que você trabalhe detidamente o capítulo de 1 Pedro, capítulo 1. Porque nesse capítulo a gente consegue trabalhar a lição de domingo, de segunda e a introdução de terça, bem gostoso. Verso 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente,
pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, da qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui a gente percebe como a palavra de Deus, a Escritura, ela tem um sentido de transformar a nossa conduta, então, uma relação vertical nossa com Deus, mas também de transformar a nossa relação com o próximo. Então, um coração transformado, o processo de santificação não é coisas que eu deixo de fazer apenas, é como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono com o meu próximo, com o meu irmão. Será que eu amo ardentemente meu irmão? Porque se eu não beber, não fumar, não roubar, não for promíscuo, não adulterar, não for desonesto, se eu fizer todo o checklist, mas não viver uma vida de amor ardente ao meu próximo, eu não estou vivendo o processo de santificação que é aquilo que Deus me propõe. Então, justificação pela fé e santificação, uma vida mais elevada, a busca por uma vida santa, que envolve não coisas apenas que eu deixo de fazer, envolve elas também, mas envolve muito mais uma nova natureza de Cristo pulsando dentro do meu coração. E com essa natureza, quando você vai relacionar com as pessoas, você começa a ter um pouco do olho que Cristo tinha para as pessoas, né? Você vê uma pessoa que está num erro, você tem uma compaixão, uma misericórdia. Senhor, o que a gente pode ajudar essa pessoa para sair dessa situação? Que para Deus o pecado é a pior situação, né? É a maior sujeira do universo é o pecado. E não aquela repulsa, né? Ai, há um pecador, que é o que Jesus veio combater. Mas agora vamos explorar um pouco das entrelinhas, né, dessa lição de como devemos viver, que tem um paralelo com a lição 9. Né? Lição 9, cujo título era Seja Quem Você é. Isso. Aqui o autor, a intenção dele era mais ou menos o seguinte: bom, vocês já foram justificados por Cristo, agora santifiquem-se. Uma vez justificados, vocês são adotados para serem filhos de Deus. Agora tenham uma vida condizente com o título Filhos de Deus, mesmo que seja por adoção. Aqui foi trabalhado a questão da justificação e foi trabalhado o conceito de fé. Fé, em hebraico, é o emuná, tem vários significados: seguridade, fidelidade, mas um significado chefe, vamos dizer assim, era no sentido de você se firmar, você se prender a alguma coisa. Pedro trabalhou com o sentido de fé preciosa. Como ele também tinha trabalhado anteriormente com essa palavra preciosa no sentido de pedra preciosa, e se referindo como Cristo é a pedra preciosa para aquele que crê, então essa fé preciosa, obviamente, que é a fé em Cristo. A fé que nos justifica é a fé em Cristo. O Pedro, depois, ele mais ou menos ele dá a seguinte informação para a gente: bom, vocês foram justificados por Cristo, o mérito é dele, agora vocês são filhos de Deus, mas agreguem a essa fé que vocês têm, agreguem virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor. Como o conceito hebraico é no sentido de se firmar, quando Pedro trabalha isso, a gente para de ver isso como se fosse uma escada. Como se fosse uma escadinha onde você, igual o Alexandre falou, você fica fazendo checklist. Bom, agora eu tenho virtude, vou ver se agora eu adquiro conhecimento. Agora eu tenho conhecimento, agora eu vou ver se adquiro temperança. Agora eu vou ver se... E daí deixa o amor por último. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Não existe propriamente essa escadinha. O fato dele ter utilizado esse jogo de linguagem, porque fé também traz aquela conotação de algo que você se firme. Então você agrega à sua fé outros fatores, ou seja, uma vez justificado, você tem fé que você foi justificado, santifique-se, que é o outro processo. Justificação é você se veste do caráter de Cristo. O caráter não é seu, o caráter dele. Uma vez vestido com esse caráter, passe a se comportar como se esse caráter fosse seu. Isso que significa o seja quem você é. A questão aqui também de Pedro, quando a gente trabalhou com os momentos da salvação. A justificação seria o primeiro momento da salvação, que estaria no passado. Cristo fez o que na cruz? Ele morreu por nós, e aí onde se possibilita a justificação. Ele teve uma vida santa, e a justificação é em função da vida santa que ele teve. Aí o segundo momento da salvação, que se dá no
presente, que é a santificação. Esse é um papel do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando na sua vida para que você, através desse processo, combata o bom combate, que é o que o apóstolo Paulo falou, e se santifique ao longo da sua vida. Isso plenamente só será possível após a segunda vinda de Cristo, quando haverá o terceiro momento da salvação, que é a glorificação. Aqueles que não estiverem vivos por ocasião da vinda do Messias irão ressuscitar, num piscar de olhos serão glorificados. Nesse piscar de olhos, nessa glorificação, aquela tendência para o mal, ela irá desaparecer. Por ora, nesse processo de santificação, nós temos duas tendências. Nós pendemos tanto para um lado como para o outro. Nós pendemos para o bem e nós pendemos para o mal. O processo de santificação é para quê? Para você aumentar a sua natureza espiritual e você diminuir a sua natureza carnal. Isso é que é a santificação. Só que você vai conseguir apagar isso totalmente da sua vida. Você não consegue eliminar a sua natureza carnal. Não consegue. Paulo, só após a glorificação. Paulo fala, né? Combati o bom combate. O combate é esse. É você alimenta o espírito e você desnutre a carne. Ou seja, você alimenta você pratica aquelas ações que são condizentes com o caráter de Cristo, aquilo vai se tornando cada vez mais parte de você. Isso é santificação, vira um hábito, e você abandona aqueles vícios. Isso só vai plenamente após a glorificação, que essa tendência vai ser completamente arrancada de você, a tendência da carne. E você já comentou então a questão da terça-feira, né? Esperança na segunda vinda. Mas veio a questão também da presciência e predestinação, porque você falou da glorificação, né? Da santificação, e a questão é para todos isso ou já está predestinado quem vai ser glorificado? Então, na terça-feira, né, o paralelo aqui é com a lição 2, né? Lição 2, isso. Herança incorruptível, né? Na lição 2 nós falamos sobre presciência. Nós falamos sobre predestinação. Trouxemos o calvinismo, né? Falamos um pouco de calvinismo, sim. E nessa lição a gente trabalhou o termo prognosis, que significava conhecer de antemão. Isso é um termo bíblico. E falamos que o fato de Deus conhecer de antemão não necessariamente significa que Ele escolha arbitrariamente quem vai ser salvo e quem não vai, independentemente da livre escolha da pessoa. A prognosis não anula a liberdade de escolha. E predestinação, no sentido bíblico, também não anula a liberdade de escolha. A predestinação, a palavra grega era proorizo, que significa marcar de antemão ou determinar de antemão, né? Agora, dentro do conceito teológico, analisando todo o contexto das Escrituras, é aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz para você. E a gente vai buscar nessas Escrituras e vamos ver o que Deus faz. A gente vai lá em Deuteronômio 30:15. Eis que, olha a predestinação divina como funciona, é o que Deus faz. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidades perenes, ou a morte e a destruição. Aí nós vamos lá para Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Tenho o quê? Proposto. E a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe. Ele nos dá a opção de escolha. Isso é livre-arbítrio? Não. Isso não é livre-arbítrio. A gente falou também no vídeo passado, livre-arbítrio. Imagine o árbitro como alguém isento. Nós não somos isentos. Nós temos uma predisposição tanto para o bem como para o mal. Com Adão, nós adquirimos a predisposição para o mal, depois do lapso. Com Cristo, Ele nos resgata, Ele nos dá a possibilidade de escolha. Agora nós temos essas duas tendências, uma para o bem e uma outra para o mal. Isso faz parte da predestinação divina. No Filho somos justificados, é o que Deus faz. No Espírito também somos predestinados e somos santificados. Nós somos, de certa forma, predestinados para a santificação, mas a predestinação bíblica não anula a liberdade de escolha. A predestinação bíblica é o seguinte: eu escolho um caminho, eu escolho o caminho de Cristo, sou justificado.
Eu escolho o caminho do Espírito. O Espírito vai me fazer crer, o Espírito vai me fazer santificar. Bom, então na verdade nós temos o livre-arbítrio, como o Ricardo colocou, nós temos um arbítrio ponderado, então. Liberdade de escolha, melhor. Uma liberdade para escolher. Eu não gosto de trabalhar com conceitos que não estão na Bíblia. Por exemplo, lá na Bíblia fala do que é nosso, que é esvaziamento. Tem gente que fala, não usa esvaziamento. Não, gente, tem que usar esvaziamento. Senão a gente começa a criar doutrina estranha, se a gente ficar mudando os nomes. Interessante, né? Porque livre-arbítrio não está na Bíblia. Na Bíblia está a liberdade de escolha. Isso foi a invenção. Eu uso bastante livre-arbítrio e como você define livre-arbítrio, é um arbítrio sem tendência. Isento. E nós temos as duas tendências. Interessante, uma boa entrelinhas aí. Mas ainda na lição de terça-feira, a esperança na segunda vinda, né, nós discutimos um pouco mais também sobre esse evento da glorificação e do juízo. Porque o juízo, para alguns, é um momento muito triste. Mas, ao contrário, o juízo para outros é um momento muito feliz, né? Analisando dentro daquela caminhada de justificação e santificação, agora a gente chega, para mim, no ponto alto, que é o momento da glorificação. Isso. Mas a gente não está falando de juízo. Juízo e glorificação, eles ocorrem ao mesmo tempo aqui. No momento da vinda de Jesus, quando os mortos salvos ressuscitam e os vivos salvos, eles são transformados e sobem para se encontrar com o Senhor nos ares, esse momento é o momento da glorificação e também é o momento em que é exercido o juízo sobre eles. Então o juízo, ele é algo que apavora aquele que está condenado. A gente não precisa olhar para o juízo com medo, porque nós vivemos de acordo com alguém que será julgado. Isso significa que nós tomamos sobre nós mesmos o manto da justiça de Cristo. E nós vivemos uma vida de justificação em Cristo e de santificação diária com uma conduta transformada. Então agora chega o momento do juízo e nós conseguimos nos colocar em pé diante de Deus irrepreensíveis, pelos méritos de Cristo e pelo coração transformado ao longo da vida. Aí nós chegamos agora na passagem de 1 Pedro, no versículo, capítulo 1 ainda, versículo 21, que diz assim, 20 e 21, falando, vamos ler a partir do 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, olha o plano da redenção aqui, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Então nós temos fé e esperança na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é que nos dá a esperança da nossa salvação. Mas é na ressurreição dele, ou nós, no momento da glorificação, somos participantes da ressurreição de Cristo. Então, assim como Cristo venceu a morte, a vitória de Cristo ela está disponível para nós. E aí, no momento do juízo, nós não temos um momento de desespero, mas nós temos um momento de profunda esperança e alegria, porque é um momento de libertação final de todo o traço do pecado. O pecado é finalmente destruído. E nós conseguiremos viver na expectativa de um amanhã onde habita a justiça. E complementar a essa passagem, nós temos a passagem agora de 2 Pedro, no capítulo 3, lá no versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados e derreterão. Um momento do juízo, um momento poderoso, um momento terrível para muitos, assombroso para todos. Mas nós chegamos no versículo 13 agora, e nós percebemos que a promessa do juízo, ela não vem acompanhada de desespero e temor, mas ela vem acompanhada para nós de esperança, porque olha só no versículo 13, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, fica a lição de terça-feira, para mim, encerrando esse primeiro bloco da lição. Um bloco em que na lição de domingo nós estudamos a justificação em Cristo. Na lição de segunda nós estudamos o processo de santificação que me faz abandonar o pecado, mas que também transforma o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com os meus semelhantes. Então a santificação, não enquanto um checklist de coisas que eu faço ou deixo de fazer,
mas a santificação é entendida dentro de um sentido orgânico de composição da nossa vida, ou dentro de um sentido relacional. E agora na lição de terça-feira, encerrando esse ciclo, justificação, santificação, agora sim a glorificação. Aquele que olha para o juízo como um momento de esperança e não como um momento de desespero. Esse processo é interessante. Talvez se nós fôssemos para uma ilha deserta e lá nós gozássemos da justificação, da santificação e da glorificação, né? Mas seria um conflito. Seria um conflito. Só que nós estamos agora, né? E aí nós vamos entrar na quarta-feira. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, inclusive uma sociedade secular, né? Porque se você vivesse na sociedade judaica, né? Teocrática, vamos dizer assim, né? Dentro do conceito ideal do judaísmo, hein? Seria bom, né? Mas você tem que ter um relacionamento com esses governos seculares. E aí, como que você participa desse processo, reconhece esses 3 momentos na nossa vida e ainda tem um relacionamento aí com a autoridade secular? Boa pergunta. Boa pergunta. Agora a gente chega na lição de quarta-feira. Lembra que eu falei para vocês que a santificação ela não tem um aspecto checklist, mas ela tem um aspecto relacional? Isso. Então eu preciso entender que eu, enquanto tenho um coração em processo de santificação, todas as minhas relações serão afetadas por esse coração transformado. E eu começarei a, nas minhas ações, refletir o caráter de Cristo. Percebe que negócio tremendo? E aí nós chegamos agora na lição de quarta-feira. E aí Pedro ele tem um problema prático para resolver. Isso. E esse problema prático era o seguinte: os povos judeus e romanos, eles começaram a levantar falsas acusações contra os cristãos, dizendo que os cristãos pregavam a sedição contra o Império Romano, dizendo que os cristãos pregavam um rompimento com os líderes judaicos, dizendo que os cristãos estavam pregando a revolução. E Pedro fala justamente o seguinte agora: olha, sosseguem, se acalmem, e não daremos motivo a esses que levantam falsas acusações. Portanto, sede submissos. E ele vai falar: escravos, sede submissos ao Senhor. Ele vai falar: mulheres, sede submissa ao marido. E ele vai falar: cristão, seja submisso ao Estado. E nós podemos ampliar também: membro, seja submisso ao líder religioso. Só que a gente precisa entender que essa submissão ela é contextual. Em cada contexto histórico preciso, submissão significa uma coisa diferente. Sim. Vamos entender aqui submissão enquanto respeito ao contrato social. E agora pensando desde os filósofos contratualistas mesmo, o pensamento iluminista lá. Nós vivemos em uma sociedade que é diferente do Império Romano e que é diferente da teocracia judaica. Nós não temos alguém que governa em nome de Deus. Deus ele não ungiu ninguém. Não existia um profeta que colocou azeite, um profeta verdadeiro, porque profetas falsos existem há um monte, né? Existe uma teocracia nesse planeta Terra aqui, o Estado Islâmico é uma teocracia. Se diz uma teocracia, é um negócio horrível, né? Mas nós não temos um profeta verdadeiro que ungiu um rei verdadeiro que vai governar em nome de Deus. Davi já está morto e sepultado há muito tempo. O Davi literal, né? Não o Davi antitípico. Mas e agora? Nossa relação com o governo e com os poderes constituídos, ela será diferente da relação que Pedro propunha. Pedro vivia no Império Romano, que era um ninho de civilização dentro de um mundo que era extremamente violento, primeiro. E aí quando a gente vai ver o modo como funcionava a civilização romana, era extremamente violenta também. Era um governo que não aceitava a contestação. Então, dentro de um governo cuja lei diz que não é possível contestação, a reação que Pedro fala é a seguinte: não conteste. Agora, nós vivemos, eu já usei esse conceito antes, dentro de uma sociedade que preza pelo Estado democrático de direito, pelo contrato social. E dentro da ideia do Estado democrático de direito, existem horizontes muito mais amplos de atuação e de exercício da cidadania. Sim. Então, nós temos, por exemplo, uma legislação trabalhista que diz assim: o patrão tem esse direito e essa responsabilidade, e o trabalhador tem esse direito e essa responsabilidade.
É total direito do trabalhador diante de Deus exigir do seu patrão que seja garantido o direito constitucional dele. Daquela sociedade regida pelas leis. É uma sociedade regida pela lei. E o que Pedro pregava era a obediência à lei. Então, se na nossa sociedade diz que o empregado tem direito a férias, a 13º, a descanso semanal remunerado, que ele tem direito ao pagamento de horas extras, que ele tem direito à sindicalização, que ele tem direito à manifestação pública para a garantia dos seus direitos. Então, o cristão ele pode fazer tudo isso com tranquilidade. O que o cristão não deve fazer, e Pedro deixa claro isso, é viver como se toda a existência dele se resumisse a esse planeta Terra, que vai queimar, que está corrompido e que está se deteriorando. Então, isso é uma coisa. Não tornar esse planeta Terra o alvo da minha vida, querendo fazer revolução, querendo transformar isso aqui no paraíso. Não é isso que a Bíblia fala. Agora, entender que eu posso sim lutar pelos meus direitos dentro daquilo que a lei me permite, dentro do horizonte de organização social que a lei, que o Estado Democrático de Direito me permite, é totalmente garantido. Totalmente garantido. Então, para concluir, ou seja, na verdade, o que Pedro fala é assim, se comporte de acordo com a sua sociedade, e não que nós, agora cristãos, em 2017, nos comportemos como cristãos, né, do primeiro século. Sim. Né, porque alguns acho que leem a Bíblia e falam, não, mas está escrito aqui, ó, nós vamos nos comportar dessa forma. E na verdade é o princípio que está no texto que é maior do que propriamente o... Vamos destacar, por exemplo, Lúcio, rapidamente, os legisladores adventistas do sétimo dia, que lá no século XIX eles lutavam dentro dos Estados Unidos pela garantia do direito constitucional à liberdade religiosa. Lutavam, né, vale ressaltar, democraticamente nas suas via representatividade. Via representação. Então eram legisladores eleitos e eles defendiam dentro das suas campanhas a laicidade do Estado. Olha só, os legisladores adventistas não defendiam um Estado religioso, não defendiam que as leis religiosas fossem aplicadas para todos. Que as leis adventistas, assim, e hoje, princípios. E foi seguindo o modelo de Cristo, né? O que tem de legislador hoje aí que defende que a lei religiosa seja aplicada nas escolas, que a lei religiosa seja aplicada no Estado. Inclusive, fala-se muito sobre a bancada evangélica, né? Que negócio assustador! Que negócio assustador! E os legisladores adventistas estavam lá, democraticamente eleitos, exercendo a sua cidadania e defendendo um Estado laico que não misturasse religião e política e um Estado que garantisse a liberdade de culto. A gente pode lutar pelos nossos direitos, democraticamente, dentro daquilo que a lei e a nossa Constituição, que é a lei maior do nosso Estado, ela nos permite. E ainda no tema, né, ordem na sociedade e na igreja, né, esse tema, na verdade, ele é recorrente, né? Ele foi tratado nas lições 4 e 7. E também fala, né, sobre os anciãos e outras coisas que a gente... Isso. Na lição 4, um dos pontos que o Alexandre trabalhou acabou de trabalhar é a questão da igreja e do Estado. Né? Nós podemos exercer o nosso direito democrático, constitucional, seja aquilo que está no Código Civil, seja aquilo, o direito, por exemplo, constitucional, o direito do sindicato. Você pertencer a um sindicato. Desde que essa instituição, você tem o direito constitucional, você pode exercer, desde que ela não contrarie princípios religiosos, não há problema nenhum nisso. Agora, havia a questão dos senhores e dos escravos, né? A relação entre escravos e senhores. A escravidão no Velho Testamento era completamente diferente daquelas do dia de Pedro. A escravidão dentro do povo de Deus era de uma maneira. Era um mecanismo pelo qual se possibilitava para aquela pessoa que estava em miserabilidade pudesse... Ele se vendia como escravo durante 6 anos, recebia uma importância de dinheiro e tentava se reconstruir. Só deixa eu falar entre linhas, que foi interessante que eu estava vendo um dia desse, que lá, eu não lembro se é Êxodo ou Levítico, mas está escrito assim, que por acaso, se o seu filho ou a sua filha casar-se com um escravo, né, ele passaria a pertencer da família, e você... Então, ou seja, nós não concedemos... Existia até essa possibilidade. Esse é o tipo de escravidão. Um escravo que casa com o liberto? Que casa com o filho do dono. Isso dentro do povo de Deus. Isso, porque depois a gente tem esse conceito de escravidão do século XX. Aí, que né? não tem nada a ver. Século XIX. Mas mesmo essa escravidão dentro do povo de Deus é diferente dessa escravidão que estavam enfrentando alguns nos dias de Pedro. Era uma escravidão diferente. Já era. Mas Pedro está dizendo o que aqui? Vocês se sujeitem a essa situação, a esse tipo de situação, em qual razão?
Eu me recordo, Alexandre falando que muitos escravos, que eram escravos da casa, eles evangelizavam as senhoras, que evangelizavam seus maridos. Então essa submissão do escravo era uma maneira de levar o evangelho. Veja bem, é uma situação estranha a nós dias de hoje, mas aplicando aos dias de hoje nós estaríamos falando de quê? Nós estaríamos falando de trabalho, relação de trabalho. Agora, trabalhava outros pontos também, relação entre esposa e marido. Colocam Paulo, colocam Pedro como sendo machistas, colocam as escrituras como sendo machistas, em função de trabalhar com a ideia de submissão da esposa. Ocorre que, se a gente for lá no Gênesis, a palavra utilizada é Ezer, que significa socorrer, ou aquela pessoa que socorre, que protege, que defende e que auxilia. Pegaram apenas o último significado e traduziram, escolheram esse. Mas pode perfeitamente a esposa antes do lapso, ou seja, Deus criou a esposa para proteger, para socorrer e para defender. Você vê aí que não tem noção de fragilidade nenhuma. Então o plano de Deus não era que ela fosse inferior ou que fosse tratada com inferioridade, mas a consequência do pecado levou a isso. E Deus, em sua misericórdia, criou um métodozinho que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos ensinavam, submissão. Só que a esposa era submissa como a igreja era submissa a Cristo. E o homem amava a esposa como Cristo amava a igreja. Nós vemos aí o amor e submissão. O amor aqui é o ágape, é um amor que não espera nada em troca. Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito. Então veja os exemplos que são dados para o marido. Como que ele vai exercer esse domínio? Vai exercer esse domínio com amor. Será que esse domínio com amor ele é sofrido? Será que alguma feminista que não goste da expressão submissão, se tivesse casado com um marido que exercesse esse domínio com amor, ou seja, colocando ela em primeiro lugar, amando-a sem esperar absolutamente nada em troca, podia tratar mal ele, podia ofender, podia fazer o que fosse, ele ia continuar amando, ia continuar tratando-o com amor. Então essa na verdade é uma forma que respeita as noções, a evolução cultural. Se Paulo viesse falar, não, vamos parar com isso, não tem nada de domínio não, tem que ser tudo igual. Será que a sociedade ia aceitar esse tipo de discurso? Evidente que não. Mas e o efeito prático? O efeito prático é que ninguém ia aceitar e iam continuar maltratando as esposas, fazendo o que bem entendesse com ela. Agora ele fala, a esposa seja submissa e o marido ama a esposa, o resultado prático é outro. O resultado prático para quem cumpre esse requisito é completamente diferente. Ricardo, deixa só um parênteses rapidinho. Falam muito da passagem que fala da submissão, mas não falam de uma outra passagem de Paulo que fala com o sentido de submissão mútua. Que fala, porque o corpo do marido não pertence ao marido, mas à esposa. E o corpo da esposa não pertence à esposa. A mesma submissão mútua mas ao marido. Que se trabalha com o jogo de linguagem amor e submissão. Então, é uma relação de duplicidade, né? Mais do que de domínio. É um jogo de linguagem que disfarça uma igualdade. Se eles fossem falar em igualdade naquela época, não teria efeito prático nenhum. Mas então, eles trabalham essa mesma igualdade que muitos defendem, falando, seja submissa e ame a sua esposa. Mas se você, no frigir dos ovos, é uma submissão mútua. Só não usa a expressão submissão para o homem, só isso. Prosseguindo, essa quarta-feira também trabalha com liderança servidora, que é o 7, e a gente trabalhou muito com a questão dos anciãos, que vem do Velho Testamento, começou lá com Moisés e Arão, eles tinham muito serviço, então se juntou anciãos para auxiliar nos serviços menores. A gente não pode ligar esses anciãos diretamente ao Sinédrio, porque tem aí vários problemas com o cativeiro babilônico, Babilônia, que a gente não tem como cravar que vieram diretamente dali. A tradição vincula, nós não podemos vincular que tem um período intertestamentário, que também não tem como a gente conferir se não houve nenhuma quebra ali. O fato é, o Sinédrio, que se dizia como sendo vindo desses anciãos, condenou Jesus e apedrejou Estevão num julgamento ilegal, porque o Império Romano proibia a pena de morte para quem não viesse a recorrer a eles. O de Cristo tiveram que recorrer a eles, o de Estevão não. Foi completamente ilegal. O de Cristo também foi ilegal, por outros fatores. Mas o Sinédrio, que eram os anciãos, eles mataram Cristo e mataram
Estevão. E agora começa-se uma nova ordem, com um novo tipo de ancianato nessa igreja escatológica dos gentios. Nós vamos falar isso na próxima lição. Existe uma igreja escatológica, que é composta por gentios. O apóstolo Paulo trabalha isso, na lição 1 a gente vai ver isso. Essa questão foi trabalhada da liderança servidora. Esse ancião, ele serve a comunidade, ele serve a igreja. Ele não é um líder no sentido de um ditador. Ele é um líder no sentido de liderança servidora. Liderança é aquele que serve. Então o ancião ele vai priorizar o bem do conjunto, o bem da comunidade, o bem da esposa, que é símbolo de igreja. Igreja, no grego, ecclesias, que denota única e exclusivamente comunidade cristã. Não tem nada a ver com o prédio, tem a ver com um grupo de pessoas que têm a fé em Cristo. O ancião ele tem mais responsabilidade, né, ou responsabilidades do que privilégios, né? Porque hoje qualquer posição na nossa sociedade todo mundo quer ocupar para ter privilégio e esquece na verdade das responsabilidades, né? E o que é interessante, porque às vezes, né, a pessoa que é responsável ela acaba assim, mas eu não sabia, mas eu fui ingênuo, né? Ou seja, não, a pessoa tinha a responsabilidade. Foi bom o Lúcio tocar nesse ponto, que eu estava até esquecendo do leão que ruge. Essa responsabilidade que tem o ancião, essa responsabilidade que é aquela pessoa que tem cargo. Essa responsabilidade é o seguinte sentido. O autor trabalhou a metáfora do leão que ruge. O que significa isso? Nós estamos seguros no aprisco, dentro da comunidade cristã. Nós estamos seguros aqui. Cristo nos justificou, o Espírito Santo nos santifica, seremos glorificados no futuro. As ovelhinhas estão tudo quietinho. Estão tudo quietinho. Agora, se o líder ele é um líder autoritário, é o leão rugindo. O leão ali é Satanás. É aquele leão que não está na matilha, que não está no bando e que não consegue mais pegar alimento. Ele vai se alimentar do animal doméstico. Ele não caça animal selvagem, caça animal doméstico dentro do aprisco. Ele ruge para que aqueles dentro do aprisco fiquem com medo, quebrem o aprisco, um saia e o leão pegue. Então, se o líder ele não exerce uma liderança servidora, se ele não tem essa responsabilidade, ele dá aso àquele leão que ruge, que é Satanás, girando em torno da igreja, esperando que as ovelhas se agitem e uma ou outra sirva de alimento para ele. E agora, né, caminhando para o último tema, que é o de quinta-feira, a primazia das Escrituras. É interessante, né, porque o Alexandre trouxe, enquanto nós estávamos preparando aqui o roteiro, falando sobre a questão dos falsos profetas e os escarnecedores. Então, as Escrituras, elas são usadas por Pedro para combater esses dois tipos de pessoas, né? A última participação minha vai ser uma participação mais rápida. Na lição de quinta-feira, nós temos remetendo a dois inimigos. Eles estão muito bem marcados no livro de 2 Pedro. São, por um lado, os falsos mestres que pregavam uma graça barata, uma graça mentirosa. Então, Cristo te libertou do pecado, agora bora pecar, porque você está livre da condenação da lei, todo pecado está permitido, bora pecar, porque esse é o prazer, essa é a alegria, vamos pecar. Isso era um problema. E tinha um outro problema que eram os escarnecedores, que diziam, o Senhor não volta, está demorando. Desde o tempo do dilúvio sempre foi assim, nunca mudou. Essa história de que Jesus vai voltar em glória, isso não existe. E o caminho para enfrentar tanto um adversário quanto o outro adversário era o mesmo. A solidez está nas Escrituras Sagradas. Na profecia, para afirmar a fé, e na lei, para afirmar a certeza daquilo que é uma conduta irrepreensível. E nessa lição de quinta, né, a primazia das Escrituras, na verdade tem um paralelo com os assuntos que foram tratados nas lições 11 e 12, né, que foi recentemente já gravada. A quinta-feira ela trabalha basicamente a primazia das Escrituras, como Pedro trabalhou isso. As Escrituras, né, ou seja, as Escrituras como sendo a nossa principal arma, tanto no sentido de defesa como no sentido de espada. Né? Ela nos serve para nos proteger de falsos mestres, que são aquelas influências internas danosas, e os escarnecedores, que são aquelas influências externas. Na lição número 11, nós trabalhamos a questão da liberdade em Cristo. Nós temos as duas tendências. Cristo nos possibilitou essa tendência para o Espírito, para alimentarmos o Espírito. Nós temos liberdade de escolha para alimentar uma ou para alimentar outra. Os falsos mestres diziam o quê? Os falsos mestres, nesse sentido de Pedro, diziam não, nós podemos, ele nos salvou,
Ele já nos justificou, não precisamos fazer nada. Ou seja, a santificação ficava mitigada. Não precisa se santificar. Isso é o que os falsos mestres falavam. Nós recorremos às Escrituras e identificamos isso como uma heresia, como sendo falsos mestres falando para nos desviar. O outro ponto era o cão que voltava ao próprio vômito. O que é isso? É aquela pessoa que foi instruída, foi chamada para a santificação, mas ela prefere viver uma vida de devassidão. Conscientemente, e ela passa a mentir para si mesma e passa a acreditar que aquela vida de devassidão não é vida de devassidão, que aquilo é permitido porque Cristo nos salvou. E esse era Vale ressaltar que isso, como nós relembramos na lição, ele reedifica o velho homem. Isso, né? Não é uma queda ocasional. Não é uma queda ocasional, é só essa reedificação. Não é como assim, Cristo nos justificou, agora eu pego essas vestes, eu me escondo e posso fazer o que eu bem entender porque eu estou escondido. Não é nesse sentido, porque isso seriam os falsos mestres. Um outro ponto é que ele coloca aqui um paralelo entre o livro de Judas e o livro de Pedro, que era algo que não estava sendo enfrentado apenas para aquelas pessoas, para quem estava sendo direcionado na carta de Pedro. Judas também tinha esse problema. Judas provavelmente o irmão de Jesus, não é pacífico isso, mas provavelmente ele. E aí na lição 12 a questão do dia do Senhor. Aqui eu quero tocar num ponto, a gente trabalhou a questão do Kairos e do Cronos. Kairos em grego, a Septuaginta trabalha com esses conceitos. A Septuaginta são 70 rabinos que traduziram o Velho Testamento. Na verdade 72, arredondaram para 70, e fala que o Kairos seria uma expressão grega e foi mais utilizado para a questão do tempo de Deus. Por quê? Tempo oportuno, preciso, exato, o tempo certo. Deus atua sempre no tempo oportuno, no tempo perfeito, no tempo certo. Afinal de contas é presciente, ele sabe de antemão todas as coisas. Então toda vez que ele age é no tempo devido, no tempo correto. Kairos. E o Cronos é o tempo humano, que pode ser breve, pode ser longo, é o espaço de tempo humano. Quando Deus entra no Cronos, ele sempre atua no tempo certo, é o Kairos. Quando Deus entra no nosso espaço de tempo. Mas além disso, Kairos significa tempo supremo. Quando a gente fala do julgamento de Deus, dentro ou fora do espaço-tempo, fora da bolha, como os rabinos judaicos gostam de falar, ou o El Shaddai, o julgamento do El Shaddai é ilimitado. Ele não é limitado a tempo, não é limitado a espaço. É um tempo supremo, podemos dizer assim. Ele olha passado, presente e futuro. Então essa história, olha, o seu nome pode estar passando lá no julgamento de Deus agora. Para, gente. Deus ele não é limitado ao espaço e a tempo. Você está diminuindo Deus com esse tipo de argumento. E aí vem aquela questão. Nós podemos abreviar a volta do Messias? Pedro fala isso. Mas vamos analisar o contexto judaico e a gramática judaica. Yoshua, dentro do nome Yoshua, tem o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é Yud, Rei, Vav, Rei. Repete o Rei duas vezes, né? Mas em algumas pessoas vinha o Yud, Rei e o Vav. E em Yoshua tem o Yud, Rei e Vav, que é no sentido, como se lê Yahué, Yoshua salva, Yahué salva. A gente já leu, já estudou isso, que julgamento, o Alexandre falou, julgamento para o povo de Deus é sinônimo de quê? Sinônimo de salvação. Salvação. Então toda vez que eu levo Yoshua, toda vez que eu levo Yoshua HaMashiach para alguém, eu estou levando o quê? Estou levando salvação. Estou antecipando, estou abreviando o dia do Senhor. Nós vimos que dia do Senhor não é sinônimo de dia da volta de Jesus. Dia do Senhor está no Velho Testamento, sempre foi associado a julgamento. Então é o dia do julgamento. Nós vimos que o julgamento tem 3 fases. A primeira fase é o juízo investigativo, onde nesse juízo investigativo estão se escrevendo os livros que falavam lá em Daniel. Esses livros são para a nossa leitura. Nós vamos no céu ter acesso no juízo comprobatório, nós teremos acesso e vamos ler esse livro, depois o juízo executivo. Quando eu levo Yoshua para alguém, eu estou levando salvação para esse alguém. Eu estou antecipando o dia do Senhor no sentido figurado, obviamente. Então veja bem, esse apressar a vinda, o sentido ele é um sentido figurado, nós já trabalhamos muito bem isso. Nós não podemos entender assim, então pera lá, então se eu pregar o Evangelho, Deus vai olhar lá, olha que bonitinho esse povo, olha só, estão pregando o Evangelho, eu não tinha pensado nisso, então eu vou pegar o dia que eu tinha marcado para aqui e vou puxar para cá. Estamos diminuindo Deus de novo. A presciência divina, ela é um fato, ela é bíblica. A data escatológica, só Deus sabe, e ela não será mudada em função dessa presciência. Agora,
sob a ótica de tempo humana, nós apreciamos, nós antecipamos, nós abreviamos o dia do Senhor quando levamos salvação, quando levamos Yoshua para essa pessoa. E ficou faltando a última fase do juízo, que é o juízo executivo, que é depois do milênio, quando todo mundo lê os livros, é feita a leitura dos livros, entenderem o plano de salvação, entenderem por que os anjos caíram e tudo mais. Aí a Nova Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam para o juízo executivo, que é o juízo final. Satanás receberá aquilo que lhe é devido, e o justo e os ímpios também receberão. Essa é a terceira e última fase do juízo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma lição, a última lição desse trimestre. E de um trimestre também, né? Eu estava vendo aqui, nós tivemos durante esse trimestre aproximadamente 10 mil visualizações. Ou seja, vocês, né, claro que as pessoas recorrentes, mas aproximadamente 10 mil vezes, né, as pessoas em geral dedicaram um pouquinho do seu tempo para ver o vídeo. Nós ficamos muito felizes porque, como já foi falado, o objetivo principal desse canal é primeiro nos ajudar a edificar, para que nós possamos estudar melhor a lição da Escola Sabatina. E durante esse trimestre, eu confesso, realmente foi um dos trimestres que eu mais estudei a lição da Escola Sabatina assim, a fundo. E acho que vocês podem falar, né? Fala aí para eles como que foi a experiência desse trimestre. Foi realmente edificante. O propósito primário, que era a gente se aprofundar mais, se dedicar mais, ele foi atingido, com certeza. Para mim, vocês não sabem, mas hoje é segunda-feira, né? É segunda-noite. Como a gente grava segunda-noite, eu já estou com a lição estudada na segunda-feira para o próximo sábado. Então, passar a lição foi muito mais divertido, foi muito mais gostoso. E sempre com mais riqueza, porque ao invés de ser só o meu ponto de vista, eram outros 2 pontos de vista além do meu. E as conversas que a gente tem por trás das câmeras é muito divertido, a gente se dá muito bem, conversa sobre muita coisa. Foi muito legal participar com vocês dois primeiro e também com o pessoal que está aí de casa. Participar esse trimestre foi muito bom. E o vídeo editado, tem coisa que vocês não podem ver. E mal editado às vezes, né? Que o editor é bem caseiro, o editor. Mas é isso aí, pessoal. Só um detalhe, teve gente que ficou brava aí, o Lúcio não corta a fala da gente sem que a gente permita, tá? Até porque os vídeos estão ficando às vezes mais de 1 hora, então assim, realmente porque eu não corto. Provavelmente vai ficar também. Eu não corto, né? Então assim, na verdade, de vez em quando precisa cortar algumas coisas, mas é bem... Teve um povo que ficou bravo com o Lúcio por causa de umas edições do Alexandre lá, não? Somos todos amiguinhos, mas não brigamos. A gente discute por trás da câmera, só que a gente discute ideia, a gente não briga, é diferente. Então, pessoal, olha, foi um prazer aí ter passado esse trimestre aí com vocês. Espero que vocês continuem curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal, divulgando, né, esse material para outros amigos, para que outras pessoas possam também meditar, né, refletir nesses temas que nós temos apresentados aí. E o que nós temos para dizer é assim, muito obrigado e se prepare, né, porque vamos iniciar a próxima temporada, né, mais uma série aí do próximo trimestre, o 3º trimestre de 2017. E vem aí Trindade com profundidade e sinceridade. Com rima. Pessoal, um abraço e mais uma vez muito obrigado aí pela sua companhia. Tchau, tchau.